De volta ao tribunal, Patrício chega acompanhado por Rodrigo e manifesta sua alegria com a retirada do colar cervical. Rodrigo acredita firmemente que Cláudio Linhares sairá derrotado e finalmente os deixará em paz. Patrício, no entanto, prefere não se precipitar, mas Rodrigo garante que o juiz concluirá que Cláudio é um impostor. Enquanto isso, Oscar informa Maximino que apenas metade do júri aceitou subornos para emitir um parecer favorável a ele. Maximino questiona sobre o juiz e Oscar alega que ele é um dos magistrados mais justos do país. Maximino insinua que Oscar pode estar perdendo sua habilidade de negociação, mas Oscar garante que não, questionando a necessidade de subornar toda a corte se Maximino é verdadeiramente inocente. O juiz inicia a sessão e, após pedir que os advogados se levantem, informa que a corte tem em seu poder documentos bancários exibidos em um vídeo 2 dias atrás, que já foram analisados pelos peritos. Nesse momento, Roselena entra no tribunal como um furacão, interrompendo o juiz e solicitando testemunhar a favor de seu marido. O juiz explica que Oscar não a registrou como testemunha e, portanto, não pode considerá-la como tal. Roselena alega que está ali apenas para apoiar seu marido, destacando que são uma família unida e feliz e que as ações de Cláudio os deixam consternados. Melissa sugere que Cláudio não fale, considerando que a intervenção de sua tia é apenas uma provocação. O juiz ordena que Roselena se sente para que a corte possa continuar seus procedimentos. Roselena pede desculpas por sua imprudência, mas antes de se sentar, ela expressa sua crença de que as coisas não correrão bem para Cláudio. O juiz repete sua ordem para que Roselena tome assento ou deixará o recinto imediatamente. Enquanto isso, Matilde recebe o padre Honesto na residência dos Torreslanda. O religioso solicita que Matilde lhe dê o número de telefone de Luciana. Ela se compromete a pedir para Estela passar o número da igreja para Luciana e aproveitará para pegar o número da funerária, que é de onde Luciana se comunica. O padre pergunta sobre o estado de espírito de Roselena e Matilde observa que a vê muito estranha. Brígida está escondida, escutando a conversa. O padre Honesto sugere um café para que Matilde o coloque a par de tudo o que está acontecendo com Roselena. O juiz conclui que a assinatura de Cláudio Linhares foi falsificada. Enquanto a parte de Cláudio comemora, a equipe de Maximino está preocupada. Oscar solicita que a parte acusadora demonstre perante a corte que a pessoa no vídeo não é cúmplice de Cláudio Linhares. Barreira alega que o pedido de Oscar não tem fundamento, pois os peritos já demonstraram que alguém se passou por Cláudio para assinar a transferência. Oscar reafirma que ele era um cúmplice de Cláudio. Cláudio se levanta e explica que não faria sentido reabrir o caso se ele fosse o verdadeiro culpado, uma vez que ele não possui nenhum motivo financeiro pessoal, apenas deseja que a justiça o declare inocente. Ele ressalta que passou 20 anos na prisão por um crime que não cometeu e apresentou evidências de sua inocência para todos verem, enfatizando que não cometeu fraude. Rodrigo acha que Cláudio é oportunista, mas Patrício percebe que o advogado tem argumentos válidos. Cláudio pede simplesmente que sua integridade seja restaurada. Enquanto isso, Clara ordena a Héctor que remova todos os aparelhos de ginástica de Rodrigo para transformar o local no quarto do bebê. Héctor reluta em mexer no espaço sem autorização de Rodrigo. Clara enfatiza que está dando uma ordem e deseja o melhor e mais caro, até mesmo a pintura deve ser importada. Héctor questiona o que fazer com os aparelhos de Rodrigo e Clara o instrui a fazer o que considerar melhor. Héctor pergunta se Rodrigo está ciente disso e Julie pede que ele siga as ordens de sua filha, uma Torreslanda. Clara e Julie se abraçam como um sinal de apoio mútuo. Oscar solicita que o vídeo apresentado pela parte acusadora seja considerado como evidência em benefício de seu cliente, argumentando que Cláudio e sua equipe não demonstraram que a pessoa nas imagens não é cúmplice de Cláudio.
Barreira apresenta documentos, memorandos e atas administrativas assinadas por Cláudio, que eram distribuídas a todos os trabalhadores da empresa, não demonstrando qualquer vínculo entre Cláudio e a pessoa nas imagens ou que se conheciam. Barreira desafia Oscar a provar que Cláudio e o indivíduo das imagens eram cúmplices. O juiz pergunta se Oscar possui alguma prova disso, e o advogado, sem resposta, pede um recesso de 24 horas, um pedido que é negado. Oscar é forçado a admitir que não possui evidências. O juiz é claro ao afirmar que não deseja cometer outra injustiça contra Cláudio Linhares, concluindo que ele não assinou a transferência bancária da qual é acusado. No entanto, ele determina que o indivíduo das imagens deve se apresentar para depor perante a corte. Com sorrisos no rosto, Oscar e Maximino aguardam com expectativa, enquanto Cláudio informa ao juiz que não conseguiram localizar o suspeito. Diante dessa situação, o juiz convida o júri a deliberar levando em consideração apenas as evidências apresentadas no caso. Os jurados começam a se retirar quando, surpreendentemente, o juiz Dias Dellomo invade a corte, trazendo uma evidência que vai redefinir o curso do julgamento. Brígida continua a ouvir a conversa entre o padre Honesto e Matilde, ambos certos de que Rodrigo não teria se casado com Clara se soubesse que Luciana esperava um filho dele. O padre Honesto questiona Matilde sobre o motivo de seu silêncio em relação à gravidez de Luciana, e Matilde explica que Roselena a proibiu de abrir a boca sobre o assunto. Oscar tenta protestar contra a chegada inesperada do juiz Dias Dellomo, mas sem sucesso. O juiz aposentado apresenta uma confissão assinada por Pedro Campos, na qual se declara ser o autor intelectual e material da fraude imputada a Cláudio Linhares. O juiz do caso chama Dellomo para mais perto e admite estar surpreso com sua atitude. Dellomo aconselha a aceitar as provas, pois devem isso a Cláudio. O juiz aceita a confissão voluntária de Pedro Campos como prova e pede ao júri que delibere. Maximino e sua equipe estão preocupados, enquanto Cláudio sorri emocionado. Julie flerta com Hector e o convida para uma taça de champanhe, mas ele recusa devido ao trabalho. Clara reclama com Julie pela falta de apoio de Rodrigo e por ser ignorada. Ela deseja ser tratada como esposa, mas ele não a toca desde que se casaram. Julie afirma que isso vai passar, mas Clara já está farta. Julie lembra que a prioridade era que ela se tornasse uma Torreslanda e dona de toda a fortuna, questionando quem se importa com amor. Os jurados declaram Cláudio Linhares inocente, causando grande indignação entre os Torreslanda, mas alívio para Cláudio. Oscar pensa em apelar, mas Maximino prefere deixar as coisas como estão, afirmando que Cláudio conseguiu uma falsa inocência e os deixará em paz. Para Rodrigo, Cláudio Linhares continua infeliz e sem escrúpulos. Roselena declara que foi uma injustiça, enquanto Patrício lembra que Linhares demonstrou sua inocência e o verdadeiro culpado confessou. Roselena critica Patrício por estar do lado do inimigo, afirmando que ele parece mais um Linhares do que um Torreslanda. Patrício explica que tem descoberto coisas que ignorava, mas para Rodrigo, Cláudio sempre será seu pior inimigo. O juiz pede silêncio para proferir sua sentença. Não há maneira de reparar a injustiça cometida contra Cláudio Linhares. Cláudio solicita que sua inocência seja reconhecida publicamente para restaurar sua integridade, afirmando que isso é o suficiente para ele. Roselena e os outros zombam de suas boas intenções. O juiz sentencia Maximino a ceder a Cláudio Linhares 50% do consórcio Torreslanda e de todas as empresas associadas. A revolta toma conta dos Torreslanda, enquanto Cláudio suspira emocionado. Arite e Luciana procuram Namurati para entregar algumas das cerâmicas encomendadas. Namurati oferece a Luciana cartões de apresentação, pois muitas pessoas estão perguntando por suas peças.
Namurati comenta que devem informar no cartão que o telefone da funerária é apenas para recados, para não assustar os clientes, e Ariti conta sobre o fantasma que assombra o povoado. Julie sugere que Clara se arrume enquanto espera seu marido, lembrando que hoje o juiz vai declarar Cláudio como culpado e que esse evento precisa ser celebrado. Clara pode imaginar o drama que as espera caso Cláudio seja considerado inocente. Julie aconselha Clara a sempre olhar para sua conveniência com positividade. Ainda no tribunal, Rodrigo segura Roselena, que está indo em direção ao juiz. O juiz pede silêncio e exige de Maximino 10% adicionais de sua fortuna acumulada ao longo de 20 anos como indenização pelos danos e prejuízos causados a Cláudio Linhares devido a uma acusação infundada. Oscar protesta, mas o juiz não permite um escândalo na corte, sugerindo que eles apelem caso não concordem. A sentença deve ser cumprida em um prazo máximo de 72 horas. Maximino e seus associados encontram-se em completo desespero, enquanto Cláudio, surpreendido, admite que não esperava tal resolução do juiz, pois o dinheiro não lhe interessa. Bernardo lembra que não podem interferir no trabalho do juiz, já que a decisão dele é irrefutável. Ao saírem do tribunal, os jornalistas cercam Maximino, Roselena e Oscar, que se recusam a dar declarações. No entanto, Cláudio, com serenidade, informa aos jornalistas que a justiça prevaleceu ao ser declarado inocente e solicita que deem ampla cobertura ao caso. Luciana se enche de alegria pelo sucesso de suas peças artesanais, almejando receber muitas encomendas e planejando proporcionar empregos para outras mulheres. Ariti se prontifica a se juntar a ela, planejando colorir cofrinhos para as crianças. Ao chegarem em casa, Roselena critica Maximino por permitir que Cláudio tenha vencido, ao que ele pede que o deixe em paz. Roselena então informa Matilde e Brígida que Cláudio foi declarado inocente. Matilde manifesta sua satisfação, mas é repreendida por Roselena. Brígida, por sua vez, corre para o telefone para informar a Clara que Cláudio foi considerado inocente. Enquanto Rodrigo presta total apoio ao pai, Patrício questiona Maximino sobre não ter defendido Linhares, considerando que eles eram amigos. Cláudio celebra com Melissa, Norma e Barreira e pede a Norma que o conecte com Luciana. Maximino relata a Patrício a história de sua amizade com Cláudio, ressaltando que enquanto Cláudio possuía riqueza, ele detinha a inteligência. Tudo estava indo muito bem até o dia em que Cláudio o traiu. Patrício solicita que o pai não continue com essa perspectiva, pois Cláudio provou sua inocência. Maximino alega que Cláudio é uma farsa completa, mas Patrício acredita na inocência dele. A questão que se coloca é se Patrício considera o pai um criminoso, ao que ele responde que não, mas reafirma sua crença na inocência de Cláudio, causando decepção em Maximino. Procópio informa a Luciana que Estela, o padre honesto e Cláudio Linhares ligaram. Roselena está deitada com dor de cabeça quando informa a Constanza que perderam o caso. Constanza se alegra que a justiça tenha sido feita e Roselena reclama por Constanza e Melissa parecerem suas inimigas. Constanza lembra que Melissa sempre está a favor da justiça e estima muito Cláudio. Roselena espera que Melissa não se apaixone pelo pior inimigo da família. Roselena conta que terão que ceder a Cláudio 50% do consórcio Torreslanda, deixando Constanza boquiaberta. Melissa liga para Constanza e combinam de jantarem juntas, enquanto Roselena pede que a irmã faça Melissa reconsiderar. Luciana fica feliz quando Cláudio informa que foi declarado inocente e o chama de pai pela primeira vez, deixando o advogado emocionado. Rodrigo solicita apelarem da decisão do juiz, pois não se conforma em ceder 50% da fortuna a Cláudio. Maximino decide começarem a trabalhar nisso agora mesmo, mas avisa Patrício que ele não precisa acompanhá-los devido ao cansaço. Patrício pergunta quem é Pedro Campos e por que a confissão desse homem mudou o rumo das coisas.
Maximino olha firmemente para Patrício. Cláudio avisa Luciana que vai pedir a Norma que faça a compra da casa no povoado, mantendo a esperança de que um dia possam morar todos juntos. Ele deixa claro que é um presente para a filha e combinam de ir juntos ver a propriedade. Oscar explica a Patrício que Pedro Campos trabalhava na empresa e Maximino afirma que ele era muito próximo de Cláudio. Maximino pergunta seriamente se Patrício tem mais alguma pergunta e, antes de sair, dá um beijo em sua testa. Rodrigo também se despede do irmão com um beijo. Roselena se lamenta com o padre Honesto pela tragédia que aconteceu com sua família, afirmando que não tem mais lágrimas para oferecer a Deus. O padre assegura que Deus quer seu arrependimento. Nesse momento, Luciana liga para o padre e se surpreende ao ouvir a voz de Roselena reclamando por ser deixada de lado em favor de Luciana. Maximino não está disposto a ceder a Cláudio tudo o que ele espera receber. Jana se desaponta ao não encontrar Lorenzo e Fabián vendendo tacos e Genaro supõe que eles já tenham vendido todo o estoque. Brígida conta a Roselena que Matilde convidou o padre Honesto para um café e revelou que Luciana está esperando um filho de Rodrigo. Roselena repreende Matilde enquanto a sacode. Patrício surge, exigindo que Roselena solte Matilde e, de maneira inesperada, demite Brígida.